E aí, estamos aqui, né, para essa live. Espero que vocês estejam bastante animados, empolgados. Vai ser uma live muito boa. O pessoal vai chegando aí. Boa noite, boa noite. Isso aí, galera. A gente combinou às 19. Eu vou aqui. Aí. Integrativa, e eu trabalho especificamente, né, com resolução de traumas, com ressignificação de traumas de infância. Eu atendo no consultório, eu atendo online, atendo presencial, e eu resolvi fazer essa live aqui para deixar, vai ficar gravada, mas eu quero deixar aqui essa live para a gente ter quase uma terapia em grupo aqui, né? Então eu gostaria de pedir para você para compartilhar essa live com alguém que você acredita que possa abençoar. Nós vamos falar aqui sobre a controvérsia que há, né, entre a culpa e a autorresponsabilidade, o que é uma causa e o que é a outra causa, né? E quando você entender os sintomas e for se identificando, eu quero que essa live seja um momento de bastante proximidade entre nós. Você pode fazer perguntas e a gente vai respondendo aqui à medida que a live for caminhando. E vai ser um tempo muito bom aqui entre nós. Boa noite aí, deixa eu ver quem tá entrando. A Ângela, boa noite. Boa noite. Soares, boa noite. Então, pessoal, já vamos começar. Igual eu disse pra vocês, a live ela vai ficar gravada. Então, e aí, em respeito, né, o pessoal que chegou às 19 horas, a gente já vai começar com o conteúdo, que a gente tem bastante conteúdo, e eu vou acompanhando aqui as perguntas de vocês, tá bom? E a gente vai responder. Então, se você tiver um tempinho, eu queria aí que você pegasse papel e caneta. Essa live, ela é bem instrutiva, vou te dar um ensino aqui que você pode aplicar, você vai aplicar na sua vida e vai abençoar muito vocês, né? Então, pega papel e caneta pra gente poder começar o nosso conteúdo, né? Enquanto vocês pegam aí papel e caneta, enquanto vocês compartilham, né? Vou tomar uma aguinha aqui, tá bom? E a gente vai começar o nosso conteúdo. Nós vamos fazer uma oração aqui, pedir ao Senhor Jesus que abençoe a vida de cada um de vocês que está presente, que o Senhor possa abrir a mente de vocês para esse conteúdo, para esse conhecimento, e que vocês possam receber aí, né, essa liberdade na mente para sair desse estado de culpa e entrar nesse estado de autorresponsabilidade. Vamos começar. Nós vamos fazer um paradoxo aqui, né, para vocês entenderem o que a culpa traz e o que a autorresponsabilidade traz. A culpa, ela paralisa você, e a autorresponsabilidade, ela te ativa. Então, assim, muitas vezes a gente escuta uma pessoa falar assim: você não tem culpa disso, né? Como se fosse um consolo pro outro, né? Você não é culpado, não se sinta assim, você não tem culpa de nada. E a pessoa entra num estado de consciência de que ela acredita que saiu dessa culpa, assumindo um lugar de paralisia. A culpa, ela te paralisa. Então, o que a gente faz para sair do estado de culpa? A gente assume a autorresponsabilidade, não a culpa. Quando você assume a autorresponsabilidade, você decide por si dar passos diferentes para que você flua na sua vida e não fique paralisado ali, sendo sugado, sendo contaminado pelo ambiente da culpa. A culpa, ela te torna vítima, e a autorresponsabilidade, ela te torna protagonista. Então a culpa, ela te coloca nesse estado de vitimismo, né? Ó céus, ó vida, ó azar, e isso não te tira
do lugar que você está. Não te tira do estado de tristeza, não te tira do estado de procrastinação. Ela só te adoece. E aí você começa a entrar no estado depressivo também. E a autorresponsabilidade, ela faz com que você tome a responsabilidade para si, assuma o compromisso de mudar esse ambiente que é necessário como adulto, e você consegue então assumir o protagonismo dessa história, o desfecho dessa história. Queria pedir para vocês, se o que eu estou falando, né, para eu ter um retorno aqui, está fazendo sentido para vocês, coloca um coraçãozinho, coloca um foguinho, né? Dá para mim um retorno para eu entender se está fazendo sentido para vocês. Podem fazer perguntas aí, tá? Tirar as dúvidas, que essa live ela pode ser bastante interativa para vocês, tá bom? Silva, o foco com Damares, Noelisa, Núbia, viu? Se estiver fazendo sentido para vocês o que eu tô falando, vão me dando um retorno aí. Próximo item que a culpa faz. O estado de consciência de culpa, ele te faz, isso aqui é bem importante, quero que vocês prestem bastante atenção aqui agora. Ele te faz projetar o seu bem-estar a partir do outro. Anota isso aí. A culpa, ela faz com que você projete o seu bem-estar a partir do outro. E a autorresponsabilidade, ela te faz projetar o bem-estar do outro a partir de você. Então, quando você está num estado de consciência de culpa, você se mantém paralisado, num estado de vítima, na expectativa de que o outro faça algo para te tirar desse lugar. E isso te traz muita frustração, porque cabe a nós buscar por essa mudança, por essa transformação. E quando você sai desse lugar de culpa e entra no lugar de autorresponsabilidade, de maturidade como adulto, o que é que você faz? Você enxerga diferente. A sua visão é aberta, a sua mente é aberta e você começa a entender que o seu bem-estar vai começar a ser projetado a partir de você mesma. Então você projeta o bem-estar do outro a partir de você, ou seja, se eu estou num ambiente onde eu vejo que, vamos olhar para as nossas relações mais íntimas, né? Um esposo, um filho, um amigo. Vou dar um exemplo assim para ficar bem claro, que essa parte é um pouco complexa. Se eu tenho um filho e esse filho me deixa muito nervosa, ou me deixa muito cansada, ou ele é muito agitado, enfim, tem algumas coisas nesse filho que me incomodam. Ao invés de eu ficar num lugar de culpa e autoflagelo e condenação, que vai fazer com que eu faça com que eu lance aquelas falas do tipo: se meu filho fosse calmo, eu ficaria melhor. Se meu filho fosse mais inteligente, eu ficaria melhor. Se meu filho não desse tanto trabalho, eu ficaria melhor. Que é o lugar de culpa, de vítima. O que você faz? Se eu ficar mais calma, meu filho vai se acalmar. Se eu for mais alegre, o meu filho vai se acalmar. Então você começa a projetar a mudança que você quer no outro a partir de você. E aí há um movimento muito justo e há um movimento possível, há algo que realmente você pode fazer. Porque o outro a gente não tem controle, pelo outro a gente não começa nenhuma mudança. Muitas vezes nós começamos as mudanças e as transformações que a gente quer pelo lado errado. Ao invés de começar em nós, começamos no outro. E aí entra uma cadeia e um ciclo de frustração enorme, porque o outro não tem para entregar aquilo
precisa sair de nós. Então eu vou falar mais uma vez para quem quiser anotar. A culpa, ela te faz projetar o bem-estar, o seu bem-estar a partir do outro. Ou seja, você quer melhorar o seu bem-estar começando da transformação do outro. E a autorresponsabilidade, ela te faz projetar o bem-estar do outro a partir de você. Vamos meditar nisso? Veja qual é maior a possibilidade disso dar certo. Quanto é mais possível começar a mudança do outro, do ambiente, a partir de você mesmo. Não é muito mais fácil começar a mudança a partir de nós? Que é alguém que você tem controle? Agora vamos para o próximo aqui. Comentário. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Comentário Nós da temos Cristina. comentários, né, da Cristina. Isso mesmo, dura realidade, porque ficar calma, para o meu filho ficar calmo, traz a responsabilidade para mim. Isso mesmo. Não é um lugar fácil de se estar, mas é o lugar mais possível de se conquistar resultados. Das outras formas, a gente entra num ciclo vicioso de frustração. Vou dar mais um exemplo sobre isso. Meu esposo, né? Eu espero que o meu esposo sane todas as minhas necessidades. Aí eu tô triste, depressiva, não aguento, tô cansada, e aí eu espero que o meu esposo enxergue tudo isso, eu espero que o meu esposo, né, não passe de mágicas, conserte tudo na minha vida. Não vai acontecer. Seja bem-vindo ao mundo real. E aí o que acontece? As frustrações dessa expectativa que não foi sanada nos faz criar esse estado mental de acusação. Porque se a culpa não é minha, é de alguém. Então eu preciso lançar essa culpa sobre alguém. E a gente pesa o outro, geralmente os que estão mais próximos de nós. A gente coloca esse peso dessa culpa no filho, no marido. E a gente também não é culpado, mas a gente é autorresponsável. E só nós podemos mudar o estado de bem-estar, o estado de realidade da nossa vida. Mesmo porque quem conhece melhor sobre o que está acontecendo aqui dentro? Quem tem mais acesso para mergulhar fundo sobre isso e entender mais? Nós mesmos, não é isso? Então vamos para o próximo item aqui, ó. A culpa, ela te leva a colocar, esse também aqui vai desbloquear a sua mente, no nome de Jesus. A culpa, ela te leva a colocar valor no outro, presta atenção. Você coloca valor no outro com a esperança de ser absolvido dessa culpa. Com isso, o que a gente faz? Entra em outro ciclo vicioso. Você sempre vai dar esperando receber em troca. Você enxerga o outro como uma fonte de absolvição. Eu me sinto culpado, guardo isso dentro de mim, me flagelo e nesse lugar de vítima, o que eu faço? Eu valorizo o meu esposo, mas na expectativa intencional, lá do fundo da minha culpa, que ele me retorne isso. Talvez nem só o tanto que eu dei, mas mais porque eu mereço, porque eu sou uma vítima do mundo. Então a culpa, ela te coloca nesse lugar de entregar na expectativa de receber. Vamos beber um pouquinho de água, que essa foi forte? Vamos pensar sobre isso um pouquinho? Deixar vocês pensando enquanto eu tomo uma água, hein? Vamos comentar? Tá fazendo sentido? Já desmaiou? Me dá um sinal de vida. Porque essa foi forte, né, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Seja bem-vinda, GG Miranda, Duval, Alice, seja bem-vinda, obrigada pela presença.
Mas e quando mudamos tanto que tudo muda, inclusive a forma como quando vemos o outro? Tem esse risco, né? A gente vai se transformando tanto, vai mudando tanto, que a nossa visão chega a enxergar que o outro não é aquilo que a gente, né, talvez um dia enxergou que era. E aí, nós precisamos entender que ninguém tem o poder de nos parar a transformação. E infelizmente isso vai acontecer. Né? Infelizmente ou felizmente, porque nós temos duas vertentes. Né? Às vezes a gente está num ciclo de amizade onde a gente começa a amadurecer e começa a se transformar, e esse ciclo de amizade não acompanha esse ritmo de transformação, esse ritmo de mudança. E aí acaba acontecendo uma ruptura ou um distanciamento dessa amizade ou desse relacionamento. E Deus deu livre-arbítrio para todas as pessoas, e Ele fez cada um indivíduo único e com qualidades únicas. Então, se você resolveu tomar a autorresponsabilidade, assumir o que está na sua mão e fazer algo fluir através disso que Deus te entregou, você está temente ao Senhor. Se o outro decidiu por si não acompanhar, é uma escolha do outro. Só que isso não pode te parar. Somos seres completos. Eu gosto muito do livro, né, que quem já me acompanha aqui conhece, é o retorno da... Como é que chama? Eu esqueci, deu um branco do livro agora. Gente, quem me segue aí, o livro da bolinha, como é que é? Quem me segue aí, me lembra o nome do livro, gente, pelo amor de Deus? O livro que eu fiz a primeira live aqui. Ele fala sobre isso, né? Ele fala que nós somos seres completos. E ali, ele no final, quando ele decide abandonar a parte que falta, né? Quando ele decide deixar a parte que falta com uma orientação de crescimento, ele não deixou ela vazia, mas ele deixou ela com uma orientação de crescimento e seguiu e disse para ela: agora eu preciso te dizer adeus. A parte que falta seguiu o conselho do grande ó, né? Ele seguiu o conselho do grande ó, ficou meditando um pouco, precisou de um tempo, e cada um tem o seu tempo, mas ele seguiu o grande ó, os passos que ele deu, e ele começou devagar, e ele foi aos poucos, e quando ele conseguiu rolar completo, entendeu que ele não precisava se encaixar em ninguém para cumprir o propósito dele, lá na frente ele encontrou o grande ó. Então vocês vão perceber também que às vezes a gente fica longe de pessoas, mas lá na frente essa pessoa te alcançou de novo. Lá na frente, no tempo dela, ela também amadureceu, ela também se desenvolveu, ela também cresceu. Então, isso é o que a culpa faz. Ela te leva a colocar valor no outro com a esperança de receber de volta. E na palavra de Deus diz: tudo que fizestes como para o Senhor e não para as pessoas. Ou seja, tudo que a gente entrega para o outro, nós precisamos entender que é como se fosse para Deus. E o que Deus tem que te dar de volta? Nada, né? Já deu tudo naquela cruz. Então a gente não precisa esperar esse retorno, ter essa carência de esperar retorno do outro. A gente faz porque não cabe mais em nós, né? A gente faz porque não tem outra coisa para fazer. Tá fluindo, tá cheio, então você precisa liberar. E a gente dá esse valor. E é onde entra a autorresponsabilidade. Qual que é o oposto disso? Liberar sobre o outro o valor que você encontra em si mesmo. Com isso, consegue fluir o que carrega e não cria expectativa de retorno. A sua fonte não é o outro. A sua fonte é Jesus. A sua fonte é o suficiente. Ele é a sua fonte de todos os recursos que você precisa. Então, quando você encontra esse valor em si mesmo, quando você é alimentado dessa autorresponsabilidade, você vai ser tão cheio
tão cheio da fonte inesgotável que é o Senhor, que você não vai ter outra opção a não ser entregar o mesmo valor que você reconhece em si para o outro. Não tem outra opção. Na palavra de Deus diz também assim, ó, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como, incompleta para mim, como a si mesmo. Não é assim? Qual que é o modo? Qual que é o modelo que nós precisamos amar o próximo? Como assim? Se eu não sei como me amar, se eu não sei como me valorizar, se eu não conheço esse valor que eu tenho, eu não posso amar o outro, eu não posso valorizar o outro. Deixa eu ler aqui, ó. A gente faz o bem, a Cris está mandando aqui, ó. A gente faz o bem porque é o que somos, indiferente do comportamento do outro. É isso mesmo. O som está um pouco baixo, Alice. Eu vou ver aqui se a gente consegue aumentar um pouquinho. Você me dá um retorno aí se ficou melhor, tá bom? Mas é isso mesmo, Cris. A gente dá o que somos. Por isso, toda transformação que a gente espera do outro ou do ambiente precisa começar em nós. É a maneira mais eficaz de começar uma transformação. É a partir de nós mesmos. Vou beber mais uma aguinha aqui para dar um tempo para vocês absorverem aí essa questão do valor, tá bom? Pessoal, aumenta o volume aí do telefone, Alice. Vê se o volume do seu telefone tá no máximo. Que a gente tá com retorno aqui e o retorno tá ok. Dá uma olhadinha aí, por favor. Se tiver mais alguém também achando que o volume tá baixo, me fala aqui. Gente, outra coisa que a culpa faz. A culpa, ela te enfraquece muito, 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 muito. Quero que vocês pensem em mim aí agora. Pensem em alguém com estado de culpa. Você consegue ver essa pessoa alegre, feliz, uhul? Não. A culpa, ela tem um desgaste energético tremendo. Um desgaste físico tremendo. É como se o corpo quisesse o tempo inteiro poupar energia para gastar com a culpa. A culpa, ela te deixa muito fraca, muito fraca. Mentalmente, psicologicamente, fisicamente. E qual o contrário disso? Quando nós resolvemos assumir essa autorresponsabilidade e sair desse estado de culpa. É a força. A autorresponsabilidade, ela te fortalece. Ela faz com que você retire da sua essência, da sua verdadeira essência, da sua divindade que carrega dentro de você, uma força verdadeira. Porque não é sua, é da sua essência, não é do seu corpo físico. É de algo que é mais forte que você. É algo que está dentro de você, a sua verdade. Que essência é essa, Adriana? Nós somos formados, sonhados no coração de Deus. E lá nós tínhamos essa essência divina muito forte. Muito forte. Porque nós estávamos muito pertinho dele, né? E à medida que a gente vem para esse mundo, nós vamos, pela carga das nossas histórias, de cada um de nós aqui, nós vamos nos esquecendo de quem somos. Por isso, à medida que a gente vai ficando adulto e vai começando a se questionar, a primeira pergunta que a gente começa a se questionar quando alguém decide uma transformação é: quem sou eu? Não é assim? E é uma pergunta difícil de responder na maioria das vezes, porque a gente se conecta com a nossa história de vida real, a gente se conecta com o nosso trabalho e a gente começa a entender que somos os nossos pensamentos, que somos o que fazemos, e não é a verdade. Nós somos antes da fundação do mundo.
Existe um plano formado para cada um de nós que precisa ser descoberto na sua essência. A força, a vitalidade que o Senhor colocou dentro de você ainda está aí, com a mesma força, só que ela está mergulhada em questões, mergulhada em traumas, mergulhada em histórias negativas, em pensamentos negativos e mentirosos, em enganos. E o que a gente precisa? Acessar esse botão de cura que está em algum lugar aí dentro de você. Então nós precisamos acessar essa cura para fluir na nossa verdadeira essência. Mais uma vez, está fazendo sentido para você? Tem alguma pergunta sobre isso? Não concorda com algo que eu falei? Quer abrir aqui algo para a gente conversar? Fica à vontade. Compartilhe essa live se estiver fazendo sentido para você. Se você acredita que pode abençoar alguém que você ama. Que a gente vai entrar numa parte aqui agora bem interessante. Eu vou esclarecer para vocês algumas dúvidas aqui de por que é tão difícil sair desse lugar. Por que é tão difícil sair desse estado de consciência? Quero que vocês olhem para a culpa, como a gente está falando aqui, não só sobre um fato, sobre um acontecimento, tipo, gritei com meu filho e me senti culpado, ou aconteceu um acidente eu me senti culpada, não só o fato, mas um estado mental de culpa. Por que é tão difícil sair disso e entrar num estado mental de autorresponsabilidade? Por causa do combustível que alimenta cada estado emocional. Quem quiser anotar aí, ó, os combustíveis, né, o principal combustível que alimenta esse estado emocional de culpa é a desculpa. Eu falo que é a desculpa, né, umas 10 culpas para alimentar essa culpa. A procrastinação, a mentalidade de zona de conforto e a sensação de poupar energia. Então vamos pensar se esse lugar de culpa não chega a ser um lugar aconchegante, quentinho, atrativo, mais fácil de ficar. Por mais que eu entenda e saiba que todos vocês aqui querem sair desse lugar, eu quero chamar a sua atenção para uma autorreflexão mental agora. Observe os seus pensamentos e veja se esse lugar não é muito mais fácil de frequentar. Se esse lugar de poupar energia não é muito mais fácil de ficar. Por quê, gente? Porque antigamente, né, e no nosso cérebro reptiliano, o poupar energia é o que a gente mais quer. É o que o nosso corpo mais anseia. O poupar energia, ele foi fundamental para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Caçar algo para comer gastava muita energia. Eles ficavam nesses dias. E aquela caça precisava durar muito tempo. Então não era simples como é hoje, né? Então eles realmente precisavam, para sobreviver, poupar energia. Mas não é a nossa realidade. Por isso nós precisamos começar a entrar num estado de consciência de que a gente precisa sair da culpa, entrar na autorresponsabilidade para começar a se movimentar. Porque a gente não tem gasto de energia que os nossos ancestrais tinham. Hoje a gente precisa gastar energia e a gente quer só poupar. E qual que é o combustível para a gente entrar na autorresponsabilidade? Olha só por que é tão difícil de encarar. O combustível para entrar na autorresponsabilidade é a dor. É a dor. É o rompimento.
Tá ficando animado? Quem tá ficando animado aí? Manda um coraçãozinho pra mim. Quem tá muito animado agora para entrar na autorresponsabilidade? A força, o esforço, a coragem, o aumento de gasto de energia. Entendeu? Gente, é por isso que é tão difícil entrar nesse estado mental de autorresponsabilidade. Porque os combustíveis, eles não são muito agradáveis com uma mentalidade escassa. Então hoje você vai renovar a sua mentalidade. Você vai renovar a sua mentalidade em Cristo Jesus, nesse conhecimento, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Então você vai listar aí, ó, eu quero uma dor nova, eu quero um rompimento, eu quero força, esforço, eu quero coragem, eu quero aumentar meu gasto de energia. E é isso. E por que então que a gente também não consegue? Quem chuta aí por que a gente não consegue? Onde que a gente vai conseguir, gente? Isso tudo aqui, ó. Força, coragem, suportar a dor. Sabe onde a gente está querendo conseguir isso aqui, ó? Sabe quem a gente está colocando como fonte para sugar isso aqui? No outro. Você quer que seu marido te dê força para passar isso? Você quer que seus filhos te ajudem a suportar essa dor? Te dê coragem? Mas eles não têm isso para te dar. Eles não têm. Nós, pessoal, somos corpo, alma e espírito. Nós somos uma tríade e isso precisa ser levado muito a sério. E existe uma ordem, existe um equilíbrio nisso. E eu quero que você fique animado, sabe por quê? Porque sozinho realmente você não consegue. Mas existe uma fonte interminável, que vai te alimentar com todos os recursos que você precisa para suportar essa dor. E você vai entender que ao longo da vida nada foi sem dor, principalmente nada bom. Nascer dói. Quem é que acha que nascer dói? Tanto para quem já teve um filho, quanto para quem está vivo. Vocês acham que é fácil para criança também nascer? Romper aquela bolha? Gente, quem acha que nascer dói aí? Coloca uma caixinha de pergunta aí, ó. Peraí só um minutinho, gente. Fala sobre a dor aí pra mim. O que você sente de dor? Por que você não quer passar essa dor? Deixa eu te falar. Não tem nada na sua vida que foi sem dor, não. Para de olhar pra dor como se fosse um monstro verde, gosmento. Olha só, nascer dói. Mas você preferia ter nascido ou ter ficado lá no ventre? Um dia a mais? Uma semana? Vocês estão me entendendo? Morrer também dói. Escolhe a sua dor de hoje aí, ó. Quero lançar um desafio pra vocês agora, gente. Escolhe a sua dor. Você quer a dor de nascer ou a dor de morrer? Tudo vai ter dor. Para de fugir de dor. Você quer a dor de ficar no vitimismo, de ficar na culpa, de ficar na depressão? Ou você quer a dor de levantar de madrugada e fazer um exercício? Você quer a dor de encarar a autorresponsabilidade, assumir novos desafios? Você quer a dor de ficar pobre o resto da vida? Ou de arriscar alguma coisa que está dentro do seu coração e fluir e ter uma vida financeira melhor?
tudo vai ter dor. Não se iluda. Hoje eu estou rasgando a sua mente aqui. Não se iluda achando que as coisas vão cair do céu. Eu quero te trazer um discernimento aqui, ó, sobre a palavra que fala assim, ó, espera no Senhor. Lá na palavra de Deus está dizendo para esperar no Senhor e não do Senhor, né? Por muitos anos eu confundi essa palavra, né? Ele já fez todas as coisas. Se nós ainda não acessamos o que queremos, é porque nós não estamos prontos para passar pela dor e pegar. Ele disse, espere no Senhor. Então tudo que a gente fizer, a gente vai esperar nele, que ele dê o crescimento, mas plantar, cavar a terra, colocar a semente é conosco. A dor do esforço é conosco. E eu quero que você mude a sua fonte de busca por esses recursos agora para sair desse lugar. Mude a sua fonte. A sua fonte é Ele, porque foi Ele que te fez. Não coloque esse fardo sobre mais ninguém. Assuma esse compromisso aqui hoje. Deixa eu ler uma mensagem aqui, ó. Dor de viver e de crescer. É verdade, tudo tem dor. Tudo vai ter dor. E vocês já superaram dores extremas na vida de vocês. Eu sei que cada um aqui já superou dores que achou na hora, no momento da dor, que não ia dar conta e deu. E deu conta. E dá conta. E você dá conta. Só que nós temos muitos inimigos, não é mesmo? E a nossa luta não é contra a carne. E ele vai tentar te convencer que você não dá conta. Eu quero concluir aquele raciocínio aqui, ó. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas existe uma ordem nisso. Existe uma hierarquia nisso. O nosso espírito é o primeiro que precisa ser alimentado. É o primeiro. E ele está pronto. Ele está pronto. Ele não precisa de conserto nenhum. Ele precisa apenas de conexão. Ele precisa apenas de conexão. Deus é espírito. Deus nos conecta com o nosso corpo. Ele é espírito. Ele precisa do seu espírito conectado. Por quê? Porque o seu espírito precisa ter direção. Direção divina. Direção de propósito. Quando você estava sentadinho lá na nuvem com ele te passou todas as informações antes de você descer para cá. Só que você foi desconectando, eu fui desconectando. E nós precisamos reaver essa verdadeira conexão com a nossa essência. Quando nós temos uma direção do Espírito e no Espírito divina, do que precisamos fazer, o próximo passo é que a nossa alma receba essa direção e decida governar. Que a nossa alma não assuma o lugar de vítima. Que a nossa alma entenda que para ela foi designado o governo. Assumir o governo sobre quem? Sobre o corpo. Seu corpo é um escravo da sua alma que é direcionada pelo Espírito. Qual o problema que a gente enfrenta hoje? Uma alma que governa sobre o corpo sem direção. Então, a psicologia, a ciência, ela toda é envolvida na cura da alma, mas uma alma que não tem direção do espírito, ela governa o corpo de maneira insana ou destrutiva. Se eu estou com uma alma envolvida no vitimismo, envolvida na culpa, essa minha alma vai governar sobre o meu corpo, falando para ele que ele pode ficar deitado até meio-dia. Falando para ele que ele precisa descansar uma semana. E a minha alma, ela já disse isso para o meu corpo. Muitas vezes. E eu acreditei que ela estava certa. Então o seu corpo, ele não pode mudar, ele não pode direcionar esse comando.
O seu corpo, ele não pode achar que ele tem o poder de decisão. Porque senão ele vai te levar todos os dias e todo o tempo a poupar esforço, a poupar energia. Porque ele não quer gastar. Vocês me entenderam? Então, essa conexão com a sua essência, com o seu propósito de vida, ela precisa estar clara. E a sua alma receber essa direção. E então governar sobre o seu corpo. Diante dessa animação para sentir dor que eu estou sentindo, vou beber uma água aqui. Nós já estamos com quanto tempo de live? Para vocês aqui, ó, essas instruções para a gente finalmente mudar o rumo da nossa história, mudar o rumo da nossa vida, decidir encarar esse esforço, fazer esse esforço aí para sentir essa dor que é momentânea, que é passageira. Não é mesmo? Isso não vai ser pro resto da vida. Mas a gente precisa ter coragem. E você vai ser envolvido. Você tem um potencial dentro de você que nem você acredita. Você não enxerga. Por que o inimigo persegue tanto a gente? Por que nós somos tão atacados na nossa mente para desanimar, para não concluir projetos, para não levar os nossos sonhos adiante? Por quê? Porque Deus e o inimigo de Deus sabe o potencial que você tem, menos você. E eu estou aqui hoje para te contar que você tem potencial. Você tem potencial dentro de você de uma semente de mostarda, que não é nada na semente, mas quando plantada, quando plantada ela vira maior. Você tem um potencial enorme. Deixa eu te provar o potencial que Deus sabe que você tem. Eu não sei se todos conhecem aqui, mas se não conhecer, procura saber. Na história da Bíblia conta a história da Torre de Babel. Vocês acham mesmo que se Deus achasse que o homem não tem potencial para fazer o que ele planejou, ele tinha se dado o trabalho para descer aqui e colocar línguas diferentes? Deus sabia o potencial que tinha em cada ser humano. Ele mandou governar, ele fez a imagem e semelhança dele. Pensa só, quem você é. Só que essa descoberta vai explodir o lugar que você está. Vai mudar a história de vida de todo ambiente que você passar. E isso o inimigo não quer. Isso ele não quer. Porque você pode ser uma arma destrutiva para ele. Então eu quero te contar aqui hoje o potencial que você tem. Eu quero que você comece a crer nisso. Comece a enxergar isso. Comece a ter autoridade sobre isso. E comece a assumir a responsabilidade do que você carrega. E plantar isso. E desenvolver isso. Amém? Olha só, quebrar essas barreiras e mudar de lado na mente vai transformar a sua vida. Vai transformar a sua vida. Faz um teste. Não precisa acreditar em mim agora não. Mas faz um teste. Faz um teste de 1 semana. Observa os pensamentos que estão vindo na sua mente, troca eles de culpa para autorresponsabilidade. Se você não anotou tudo que a culpa traz de sentimentos, de sensações, de retorno para sua vida, assiste essa live de novo, vai ficar gravada. Mas observe, se você está hoje num estado emocional, num estado mental de culpa, ou se você está num estado emocional e mental de autorresponsabilidade. Observa e comece a entender, e comece a testar se ir para o outro lado não vai te trazer melhores resultados. A militância da carne com o espírito, ela vai ser diária. E é sobre isso que eu quero falar aqui agora. Você vai decidir hoje mudar de lado. Você vai decidir agora mudar de lado. Você está no estado emocional onde você está reconhecendo que não está tendo resultado com essa mente, com esse tipo de pensamento.
E você vai criar coragem para assumir a autorresponsabilidade e mudar as coisas na sua vida para fluir do melhor que há em você, para fluir do seu propósito no próximo, nos seus filhos, no seu marido, onde é o nosso primeiro lugar de mudança. E você vai sair daqui animado, mas eu quero te contar que amanhã de manhã o seu cérebro, a sua mente, o seu corpo vai tentar te voltar para o estado de negação, para o estado de vitimismo, para o estado de não faz isso hoje não, começa amanhã, para o estado de não, pra quê? Olha, semana que vem você vai estar melhor. Então essa luta vai ser diária até que se torne um lugar confortável para você. E aí você vai querer encarar um novo desafio. O seu próximo objetivo, ele vai encontrar uma barreira. Mas ao invés de ficar lutando na mente com essa barreira, você vai tomar uma atitude e vai ultrapassar ela. Com força. O reino dos céus é tomado por força. Você vai se esforçar e vai passar por ela. E o retorno que você vai ter sobre isso vai ser tão imenso que as próximas vão ficar muito menos difíceis do que a primeira. Mas você precisa fazer a primeira vez. Você precisa dar o primeiro passo. Ter coragem para alavancar. Tá bom? E eu tô falando de tudo isso, gente, a respeito de autorresponsabilidade. Hoje, nessa live, talvez você esteja pensando em outras pessoas, mas eu quero que você pense em você. Eu quero que você comece essa mudança em você. Saia desse lugar de culpa. Assuma uma autorresponsabilidade. Não espere partir de outra mudança em você. Faça o que está ao seu alcance. Que seja um passo pequeno de cada vez, mas comece essa mudança agora, hoje. O seu próximo hábito, quando você desligar essa live, reflita se a sua próxima atitude, se a sua próxima fala é de vítima ou é de protagonista. Tá bom? Olha só, você vai mudar, quero que você anote isso aí agora, que é um para casa, para a gente sair dessa live aqui colocando em prática essas mudanças, tá bom? Você vai observar suas atitudes. Você vai ter uma semana aí de introspecção. Você não vai ter tempo para mais nada. Vai ter tempo para falar dos outros, não vai ter tempo para ver novela, série, nada. Se você não conseguir passar tempo com você, é porque você tá meio chato, tá? Então, você vai passar um tempo com você essa semana, tá? É um desafio. Passar tempo conosco é um desafio, porque a gente vai encontrando coisas e realidades que estão escondidas, que precisam ser mudadas. Mas você vai passar essa semana com você. Eu quero que você observe suas atitudes, não condene, não julgue, não entre num estado de culpa e de autoflagelo. Eu quero que você observe. Anote se é o seu perfil, mas observe as suas atitudes. Você não vai falar nada com ninguém. Você não vai abrir a caixinha e vai desabafar com Deus e o mundo, não. Você vai observar e vai anotar. Porque isso vai partir só de você. Você vai começar a partir de agora a assumir uma autorresponsabilidade. Você vai essa semana assumir a responsabilidade de observar suas próprias atitudes e assimilar elas e entender elas. Depois você vai observar os seus pensamentos. Observa eles. São só pensamentos. Que pensamentos são esses? Negativos? Destrutivos? Não julgue e não discute não, tá? Não quero que você entre nessa luta insana de discutir com o pensamento. Você só observa e anota. Poxa, que pensamento é esse? Você vai começar a ter discernimento desses pensamentos. São meus? São da minha essência? Ou são um autoflagelo da minha história, talvez, que não foi tão boa? Dos meus traumas passados? De onde vêm esses pensamentos? E eu quero que você
Questione você mesma. Faça algumas perguntas para você mesma depois de observar esses pensamentos e essas atitudes. Por que eu continuo me comportando assim? Por que até hoje eu não alterei isso? Eu não mudei isso? Será que eu estou esperando que alguém mude isso em mim? Ou será que agora eu entendi tudo isso e eu vou assumir a autorresponsabilidade de mudar isso em mim? Eu entendi que eu sou capaz, eu entendi que eu tenho uma essência divina, eu entendi que eu fui feito à imagem e à semelhança de simplesmente o Criador do mundo. Que eu tenho uma potência dentro de mim que precisa ser posta para fora, para que um propósito flua. Pergunte a você mesma, esse lugar onde eu estou operando hoje, é um lugar de culpa? Ou é um lugar de autorresponsabilidade? Se a resposta for sim para que é um lugar de culpa, enfrente. Você é capaz. Enfrente. Assuma a responsabilidade. Quebre esse modo de pensar e de agir. Resista. E isso não será mais um obstáculo. Quando você passar por esse obstáculo, quando você enfrentar essa atitude de autoflagelo, enfrentar com responsabilidade, assumir que você precisa mudar esse modo de pensar, assumir que você precisa mudar esse modo de agir, resistir, você vai quebrar esse obstáculo. E ele não vai ser mais uma dor, ele vai virar um pensamento de conforto, porque ali você já navega bem. Ali você já está dominando. Então, aos poucos, você vai ampliar o seu modo de pensar como zona de conforto. Antes era só essa cadeira aqui, mas eu superei um obstáculo. Veja só como que o meu ambiente de conforto não mudou, não aumentou. E aí você vai mais um, e daqui a pouco, todos os ambientes da sua vida estão confortáveis, estão dominados. Todos eu não diria, mas o que você está. Cada ambiente onde você está, ele é confortável. Assuma novos desafios, assuma quebrar novas barreiras e esse estado de conforto vai aumentando. Talvez hoje você só se sinta confortável dentro do seu quarto. Enfrente a cozinha. Talvez a cozinha seja um desafio para você. Enfrente a cozinha. E aí o seu estado de conforto já vai ser no quarto e na cozinha. Enfrente o trabalho. Assuma a responsabilidade de mudar o seu trabalho para um estado emocional de autorresponsabilidade. E aí o seu trabalho vai virar uma zona de conforto. E agora já está o seu lar, e já está o seu trabalho, e já está as suas missões. E você vai conseguir fluir, e crescer, e expandir. O tanto que essa semente que é você pode expandir. Eu quero que você também continue observando e percebendo que uma mente renovada, ela tem o potencial de experimentar coisas agradáveis e perfeitas. Renovar a sua mente em Cristo Jesus e você vai começar a experimentar. Você vai começar a experimentar prazer nas coisas que antes eram difíceis para você. Agora eu vou tomar uma água, que a gente vai entrar aqui na conclusão dessa live, que é onde eu vou contar para vocês as raízes emocionais dessa culpa. Por que a maioria das pessoas vivem esses sintomas que talvez antes você não sabia que era de culpa? Quem chuta aí? De onde é que vem esse autoflagelo, esse vitimismo, essa paralisia? Adriano, Cristina comentou aqui, tarefa de me observar sem culpar? Meu Deus! E a Débora pediu para você falar um pouco sobre pensamentos acusadores. Gente, vou responder aqui então, antes da gente continuar isso. A Cris está falando assim, né, que como é difícil a gente observar sem julgar. É o estado de culpa que nos faz julgar, né? Por quê?
porque foram levadas sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Nós não temos que carregar esse fardo, alguém carregou para nós, né? Então nós não temos. Por que às vezes a gente entra nesse julgamento? Porque a gente não se vê como perdoado. E esse lugar é o lugar onde o inimigo de Deus, ele quer que você fique, porque ele te paralisa. Você fica ali por horas, se julgando, se condenando, e não faz nada para mudar aquilo que deu errado. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Deixa eu ver aqui. De filho, né? Vamos falar de criação de filho aqui. Vamos supor que hoje eu tive uma atitude errada com meus filhos e eu exagerei na correção e eu fui má com eles porque eu estava estressada, estava chateada, estava magoada. Eu fui dura demais com eles, causei ali, né, um desconforto muito grande, e aí eu senti ali na hora que eu, né, fiz meleca. Eu tenho dois caminhos. O de me julgar e falar, eu sou uma péssima mãe. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu sou uma mãe horrível. Eu fiz mal pro meu filho. Gente, eu vou interpretar porque assim, eu já vi muito isso, né? Ai, como eu sou péssima. Por que eu tive filho? Eu não sei, eu não tenho dom. Blá, 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 blá. E aí, você fica aqui naquilo ali uma semana. Seu filho tá péssimo naquele momento. Aí no outro dia ele tá ótimo. Porque criança, ela só vai perceber o estrago que a situação causou lá quando a gente é adulto, né? Quando a gente é adulto, a gente começa a enxergar que tem um monte de coisa dando errado e o motivo está lá atrás. Mas a sua criança acordou bem. E aí o que você faz? Você é péssimo. Você é um verme do cocô do cavalo do bandido, né? Você se jogou ali, você se julgou, você se maltratou. Pensa a energia que você tá para ser mãe no outro dia. Que energia que é essa? De culpa, de medo, de transtorno. E aí você olha pro seu filho com aquela cara de culpa, de medo, de transtorno. E aquilo vai só aumentando. Porque se você já é assim mesmo, se eu já me julguei que eu sou uma mãe horrível, então eu sou mesmo. E aí eu vou continuar sendo. E tá tudo certo. E nada é corrigido. E esse é o lugar que você não pode ficar. Porque nesse lugar, o seu bolo de problema vai só aumentando. Olha como que é diferente. Fiz meleca, fiz e vou fazer de novo. Porque nós somos seres humanos. Então eu fiz algo errado com meu filho, maltratei, fiz mal, senti, entendi que eu errei. Entendi que eu errei ali. O que eu faço? Eu aceito a cruz. Eu aceito o perdão. Eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Cristo, mas que eu estou sendo aperfeiçoado. E o que eu faço? Me perdoo, vou até a pessoa que eu magoei, que eu machuquei, e desfaço aquele problema. E eu peço perdão. E eu falo, filho, não foi culpa sua. A mamãe estava muito nervosa, você errou, mas eu podia ter te corrigido de uma forma melhor, de uma forma mais madura. Eu não precisava ter exagerado tanto na correção e eu quero te pedir desculpas. Vamos combinar aqui uma forma da gente não entrar nesse conflito com tanta frequência. E você resolveu. E aí o seu coração está aliviado em relação ao seu filho. O seu filho está aliviado em relação a você. E vocês vão prosseguir o próximo dia com muito menos peso, com muito mais leveza. E aí você nunca mais vai errar. Lógico que não. Claro que não, né? Você vai errar de novo. Mas o que acontece quando a gente assume esse lugar de autorresponsabilidade e não de culpa? De eu sou responsável, filho, pela meleca que eu fiz, mas eu assumo a responsabilidade de ser melhor. Você tem essa leveza para ser melhor. E não o peso para aceitar o julgamento e continuar aceitando ser uma meleca. Entendeu? Então,
auto-perdão ele precisa ser trabalhado. Por isso que eu disse para vocês que a gente precisa dessa reconexão muito forte com Deus. E assim, não é eu liguei o botão aqui hoje e pronto, buf, estou super conectada com a minha essência, não preciso voltar mais nesse lugar e eu nunca mais vou ter dúvida, não. Mas a cada questionamento de se eu estou no modo culpa ou se eu estou no modo autorresponsabilidade, eu volto para minha essência e vejo qual que é a realidade. A realidade é que eu não preciso julgar os meus pensamentos. Eu preciso entender se eles são meus, da minha essência, ou se eles são o resultado da minha história. Porque você e eu não somos a nossa história. Nós não somos as nossas circunstâncias. Nós somos antes da fundação do mundo. E é nesse eu que eu preciso me encontrar. Tá bom? Então, agora, gente, olha só, eu vou contar pra vocês quais as raízes emocionais dessa culpa. Por que a maioria das pessoas entra nesse estado emocional? Toda criança vincula tudo que acontece ao redor dela e com as pessoas que estão com ela, como se ela fosse o motivo daquilo. Isso é natural em toda criança. Ela enxerga o outro como ela mesma. Então, o egocentrismo da criança faz isso. E esse egocentrismo, ele tem uma certa idade que ele diminui. Mas nós temos muito adultos que ainda se acham o centro do mundo. E ainda continuam com esse sentimento infantil de achar que tudo é por volta dele, tudo é por causa dele, tudo acontece em função dele. E esse egocentrismo vai só colocando a pessoa cada vez mais autoflagelada. E aí começam as síndromes, os pânicos, os estados de medo, as ânsias de estar sendo perseguido por tudo e por todo mundo. É esse egocentrismo que não foi curado, que não foi tratado e que teve muito na infância. Vou dar um exemplo para vocês, olha, se o casamento dos pais, né, ele não está bom, ele tem um conflito, tem a briga ali exposta de frente para a criança não tem maturidade para entender que aquilo é um problema do casal. Ela entende que o pivô daquele problema é ela, mesmo que os pais não a acusem. Ela tem isso como nela. Eu sou o culpado disso. Se a minha mãe está triste, a culpa é minha. Se o meu pai está doente, a culpa é minha. E aí no trabalho, né, que a gente faz, nós temos várias ferramentas que nos ajudam a identificar por que o filho sente mais as questões da mãe, por que o filho sente mais as questões do pai. Isso é a respeito da lateralidade, da constelação familiar. Tem várias ferramentas que nos ajudam a curar esses traumas de infância. Mas esse é o motivo. E muitas vezes nem é não explícito, né? Muitas vezes a gente fala para a criança mesmo, por uma cultura. A culpa é sua. Quem nunca? Dá um coraçãozinho aí. Quem nunca, mamãe ou papai falou assim: eita menino, a culpa é sua, né? E aí desde criança a gente vai entendendo que a culpa é nossa. Os pais que se casam porque a mãe engravidou, a culpa é de quem? É do feto, coitado, né? Então a culpa sempre vem sobre os filhos, sempre vem sobre as crianças. Uma porque ela recebe, mesmo que os pais não a condenem, e outra porque os pais condenam mesmo explicitamente, a culpa é sua mesmo, pronto, acabou. E a criança vai só se alimentando disso, desse autoflagelo, dessa culpa, dessa vitimização. E ela não tem maturidade para sair disso. Então quando a gente está adulto, pensa se isso não é totalmente natural dentro da sua mente. Se você vive há 30, 40 anos, 20 anos, entendendo que tudo a culpa é sua, isso já está tão enraizado na sua mente que eu não posso te iludir falando que não vai ter dor para sair desse lugar. Vai ter dor, mas eu te confesso que vai valer a pena. Vai valer a pena sair desse lugar. Então, nessa idade, né, como eu tô falando pra vocês, a criança,
ela não tem como passar para esse lado da autorresponsabilidade. A criança, ela não tem maturidade cerebral, ela não tem córtex frontal montado, né, completo, para ela ter esses discernimentos que a gente tem como adulto, para assumir essa responsabilidade e sair desse lugar. Ela não tem. Mas eu tenho uma notícia muito boa para dar para você, que eu acho que não tem nenhuma criança aqui me assistindo. Quem é adulto aqui? Dá um start aí pra mim. Deixa eu ver se tem adulto aí, gente, querendo assumir responsabilidade. Gente, eu quero dar essa notícia pra vocês, tá? Criança não tem condições de sair sozinha dessa culpa, desse vitimismo e desse autoflagelo. Cabe aos pais maduros e adultos explicar para essa criança que o conflito que aconteceu é por questões da mãe ou do pai. Que o divórcio aconteceu porque a mãe e o pai decidiram melhor assim para um e para o outro. Que eles não deixaram de ser pais daquela criança. Cabe à mãe e o pai não brigar na frente dos filhos para que ele não perceba que aquela discussão é culpa dele. Nós temos o quartinho mágico para fazer isso, né? Nós temos tempo a sós para fazer isso. E nós temos o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, para na hora do não explodir na frente da criança. E nós temos também o direito de se perdoar e pedir perdão para o filho quando errar. Isso não vai tirar a sua autoridade, papai e mamãe. Isso não vai tirar a sua autoridade. Então, eu quero só responder a pergunta da Débora aqui, que ela falou sobre os pensamentos de acusação, né? Débora, anota isso que eu vou te falar. Esses pensamentos não são seus. Esses pensamentos não são seus. E você não vai discutir com eles. Você vai deixar eles passar. E vai buscar o verdadeiro pensamento que está na sua essência. E aí ele vai embora. Porque eles não são seus. Todo pensamento de culpa, de condenação, de autoflagelo não são nossos. São de algo que está tentando nos impedir de conhecer quem verdadeiramente nós somos. De focar os pensamentos naquilo que realmente vale a pena e que vai mudar a nossa vida. Então não discuta com eles. Apenas deixe-os ir. E busque a verdadeira essência. Agora, no final dessa live, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Quero pedir para que a mente de vocês seja blindada, seja guardada, que vocês possam refletir, meditar sobre tudo que nós conversamos aqui. E eu desejo, e eu creio, eu acredito que algo vai mudar em você. Você não vai sair dessa live da mesma forma que você entrou. Você vai refletir sobre quem você é verdadeiramente. E vai ter mudanças, vai ter transformações. E o para casa que eu quero deixar aqui para você também, para ajudar você a encontrar essa essência de quem verdadeiramente você é, para acessar os recursos que você precisa, para aceitar passar pela dor, pelo deserto, por conta própria, mas com paz no coração, é o Salmo 139. Eu quero que você leia e medite esse salmo até que você creia em tudo que está escrito ali. Quando você crê em tudo que está escrito ali a respeito de você, meu amigo, minha amiga, você vai voltar aqui e vai dar testemunho ou vai fluir aonde você quiser. Você é uma potência. Você é uma potência. Não desacredite em você. Você é o único responsável por acreditar em você mesmo, tá bom? E eu acredito em você. Deus acredita em você. Eu quero desejar uma boa meditação para vocês essa semana. Em breve a gente vai voltar com mais uma aula transformadora nessas lives e eu creio que a gente vai continuar juntos aqui, abençoando e fluindo aquilo que a gente tem de melhor, tá? Quero agradecer, muito obrigada. Boa noite para cada um de vocês, tá? Muito obrigada.